Olá, minha gente. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa live, essa série de lives a respeito de como encontrar o sentido de vida nas relações humanas. Como encontrar sentido de vida nas relações humanas. Nós tivemos o Marcos Vieira, que foi o primeiro dessa tríade de lives. E agora nós temos um convidado muito especial. Por isso eu quero aqui agradecer desde já você que está chegando nessa live. Você que também não me conhece, meu nome é Luciana Cordeiro, sou cofundadora da comunidade Perceber das Graças, logoterapeuta. E você que não sabe, eu junto com a professora Cleia Zanata, nós lançamos esse livro aqui, gente. Olha, esse livro, Crença no Sentido de Vida e Habilidades Sociais. Você que ainda não conhece esse livro, gente, vale a pena. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele, porque dois grandes eixos, dois grandes conceitos é exatamente o sentido de vida e as habilidades sociais. Ou seja, quais habilidades nós temos para conviver, né? Conviver uns com os outros. Isso oferece para nós sentido de vida? Então, é disso que a gente vai conversar hoje. Hoje nós temos um convidado mega especial, muito especial. Nós temos o professor Guilherme Falcão aqui junto com a gente. Ele não entrou ainda, mas assim que ele entrar, eu vou chamá-lo para a gente conversar um pouco. Ele já está com o livro e eu acho que ele gostou bastante desse livro. Eu quero convidar ele para falar um pouco do que ele pensou. Nós usamos duas grandes escalas desse livro, nesse trabalho, porque esse livro aqui, ele é a minha dissertação de mestrado. Então nós usamos duas grandes escalas. As escalas de sentido de vida e habilidades sociais. Uma escala de sentido de vida e um inventário de habilidades sociais. Então, eu fui a campo para, dentro das coordenações de pastorais da Arquidiocese do Rio de Janeiro, fazer essa investigação. Então, na verdade, eu tive uma grande alegria de contribuir com esse público, que foram os coordenadores de pastorais, foram os líderes da igreja. E hoje o professor Guilherme Falcão também tem uma experiência muito grande em relação à experiência religiosa. E eu quero chamar ele aqui porque ele vai falar um pouco para a gente também dessa experiência religiosa, a logoterapia aplicável dentro desse campo. Então, já chamamos o professor aqui. Eu quero muito hoje já agradecer. Olá, professor! Olá, como vai? Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo nessa live. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença, professor Guilherme. Olha, para quem não conhece o senhor, fala um pouquinho para as pessoas quem é o professor Guilherme Falcão. Guilherme Falcão é lagoano de Maceió, em Curitiba há cerca de 30 anos. Trabalho com psicologia, filosofia, teologia. Sou diretor da AUVEF e Associação de Logoterapia. E psicólogo clínico, sexólogo, gerontólogo. É melhor parar por isso. Pelos quilômetros rodados, o currículo é grande. Mas eu quero dizer da minha alegria e satisfação para mais uma vez com a Luciene, e dessa vez com o livro que ela e a professora Cléia escreveram, livro magnífico, magnífico. Para você que é leigo, você vai aprender sobre habilidades sociais em várias correntes teóricas,
da psicologia, da sociologia. Você vai aprender também na própria logoterapia a questão do sentido de vida em relação às habilidades sociais e a questão das crenças, que é uma coisa pouco falada no meio psi. Eu tive a felicidade de, aqui no Paraná, participar 9 vezes dentro do Conselho de Psicologia com o tema Psicologia e o Sagrado. Eu quero contribuir um pouco hoje à noite com essas experiências que eu tive em relação ao meio acadêmico, mas também ao meio religioso. E a gente tem contribuído também no meio religioso, levando a psicologia e outras ciências para ajudar as pessoas que nos procuram. Nós criamos uma policlínica dentro da Igreja Batista do Bacaxiri. E tem psicólogo, fono, físio, TO, nutricionista. São 7 profissionais na área de habilitação. E está funcionando até hoje, tem cerca de 10.000 atendimentos por ano. Isso quer dizer, gente, que a igreja está junto da população. A igreja coloca também as suas habilidades cristãs junto à população em cooperação com a ciência. Não há briga de ciência e fé. Ao contrário, pode andar juntos e contribuir para milhares de pessoas no mundo inteiro, Uma pessoa da área política, Luciano, me falou o seguinte: ai do Brasil se não fosse a área social da igreja. Nós já estaríamos numa guerra civil. Porque a igreja dá um apoio muito forte na questão social, na questão dos relacionamentos, na questão do amor ao próximo e na questão do amor a Deus sobre todas as coisas, que leva a gente a ser solidário, a gostar de fazer o bem. É verdade, professor. Nossa, o quanto que as pessoas ainda não sabem, né? Que essa parte, essa dimensão social da igreja, o quanto ajuda a própria sociedade. Professor, 2 grandes elementos do livro foi exatamente o conceito de sentido de vida e o conceito de habilidades sociais. Né? A grande hipótese, que foi a hipótese primeira, foi: será que as pessoas que realizam sentido de vida, elas são pessoas mais habilidosas no trato interpessoal? E, na verdade, a gente ficou hipotetizando até que chegamos ao final, né? Mas, nessa primeira pergunta, eu queria até não só a sua apreciação do livro, mas a sua sugestão, o que o senhor pensa. Quais são as maiores dificuldades hoje que, por exemplo, dentro do ambiente religioso, que o senhor pode falar com muita experiência, se percebe de dificuldade? Quais são as principais dificuldades nas relações interpessoais? Eu vou dizer primeiro 2 questões clássicas que o Frank coloca, né? A questão do conformismo, fazer o que todo mundo faz. Você vê que no mundo, por exemplo, em relação às mulheres, se um artista faz um penteado diferente, naquela semana a maioria das mulheres vão fazer um penteado parecido. Se um homem se veste de tal maneira, hoje muitos fazem, raspam aqui e raspam aqui, porque algum artista fez isso. Então, esse fazer o que todo mundo faz. Se ficasse na moda, Luciano, seria tranquilo. Mas não fica na moda, Luciano. Fica no comportamento. Por exemplo, na live passada, a gente falou um pouco sobre intolerância. Né?
A gente está tendo a intolerância religiosa, intolerância social, intolerância política. E o Frankl fala também no totalitarismo, fazer o que os outros querem que a gente faça. Aí, na questão da intolerância, veja bem, eu fui do movimento estudantil, eu tive um mandato como vereador, eu sou pastor, sou psicólogo, sou filósofo, mas a gente viu que nos relacionamentos as pessoas estão se fragilizando por pequenas coisas. Por exemplo, a pessoa imaginar que o grupo dela está 100% certo e o grupo adversário está 0% certo. É claro que um fanatismo político, social, religioso desse vai dar conflitos. Uma outra coisa que a gente percebe, né? Quando a pessoa não encontra sentido na vida, é como é que ela estivesse tateando as habilidades sociais, mas ela não consegue, nessas habilidades sociais, o suficiente para encontrar sentido na vida. E como a gente percebe que é diferente, quando ela encontra sentido na vida, ela vai distinguir habilidades sociais positivas e negativas. Ela vai distinguir quais as habilidades sociais que agregam valores e valores que norteiam a vida. Não é o valor da moda. Qual o valor da moda, Luciano? É você entrar na rede social e mostrar o símbolo do Empire State e dizer, está vendo? Eu sou vitorioso e eu cheguei aqui. Isso não é um valor, isso é uma demonstração. Eu não vou julgar, pode ser satisfação sua em dizer que está ali perto da Empire State, em Paris, ou uma vaidade sua, um orgulho seu de dizer, está vendo? Eu sou o cara. E o Bowlby, sociólogo, morreu recentemente, ele fala das fragilidades dos vínculos sociais. Ele fala do amor líquido, das amizades líquidas, dos relacionamentos líquidos, dos relacionamentos por interesse. Eu e você, os que estão nos assistindo, já tivemos supostos amigos que estavam conosco por algum interesse. Mas, quando cessou o interesse, parou de mandar mensagem bonitinha, dizendo bom dia, dizendo tudo de bom para a gente. Parou de se comunicar com a gente. Então, esses vínculos frágeis geram um sentimento de insegurança. Aí, o que é que pode complicar nesses sentimentos de insegurança? A pessoa, por exemplo, no nosso campo da psi, a pessoa imagina que ela saiu da faculdade, ela não precisa de supervisão, ela não precisa fazer pós nenhuma, ela não precisa de nada, ela já sabe de tudo na psicologia. Eu sempre dei dica para os meus alunos de psicologia o seguinte: terminou o curso, antes disso, integre numa clínica onde você tem profissionais experientes, trocas de experiência, supervisão. O que você sabe aqui é só regra e compasso, pronto, e acabou. Mais nada. Você precisa de ajuda. Eu, mais de 30 anos de formado, Luciano. Quantas vezes eu consultei o conselho de psicologia daqui, alguma questão que eu não tinha certeza. Não ter certeza e não saber não é ignorância, é sabedoria de vida, Luciano. É sabedoria de vida. Quem não sabe e não procura vai se dar mal eticamente, vai se dar mal moralmente, vai se dar mal nas habilidades sociais, mas principalmente ainda não encontrou sentido de vida.
É verdade, professor. É verdade. Eu acho que o senhor até já respondeu aquilo que eu ia trazer para o senhor agora, mas o senhor falou tão bem sobre a correlação do sentido de vida e as relações humanas, porque, na verdade, eu ia perguntar para o senhor qual é essa correlação do sentido de vida, de existir um sentido de vida e ter vínculos amadurecidos, né? Vínculos amadurecidos, por exemplo, dentro da igreja, né? Qual é essa correlação? Acho que o senhor falou agora muito bem sobre isso, né? Apesar, professor, que foi curioso o que nós encontramos no final da pesquisa. O que nós encontramos no final da pesquisa foi um índice grande de pessoas que colocaram lá na sua escala de sentido de vida que realizam sentido, porém, quando foram apreciar e foram responder o inventário de habilidades sociais, na verdade, nós vimos que existiam muitas debilidades nessas habilidades, né? Então, as pessoas tinham dificuldade. Foi engraçado que as pessoas falavam sobre isso, né? Que não sabiam, às vezes, se comportar diante de algumas situações, na verdade, não sabiam fazer de outra forma, a não ser daquela. Então, a gente foi percebendo que realmente tinha essa carência de como saber agir. Imagina, um líder de uma pastoral, de um movimento dentro da igreja, precisa ter realmente uma habilidade, várias habilidades, para poder lidar com milhões de personalidades diferentes ali, Com né? certeza. E, na verdade, foi curioso essa conclusão final do trabalho, né? Ou seja, eles dizem ter realizado sentido, mas existe na prática a carência dessas habilidades no trato interpessoal. O que o senhor pensa disso, professor? Veja bem, eu vou dar duas vertentes. Uma é da própria logoterapia, né? O Frankl fala que a pessoa pode buscar sentido de vida encontrando valores criativos, valores atitudinais e valores vivenciais, como vocês bem explicam no livro. Está muito didaticamente explicado. Os valores criativos, Luciana, fazem a diferença entre nós e os chamados animais irracionais. Eu estou vendo tanto exemplo de cachorrinhos que são mais animais do que alguns seres humanos que eu fico impressionado. Impressionado. Agora mesmo estava vendo noticiário um que reencontrou os donos depois de um acidente e etc., mas ele estava tão feliz, beijando os donos, um afeto tão grande que hoje está mais difícil a gente encontrar nas relações. Então, o que é que diferencia? O ser criativo é um ser que é livre e ele é responsável. Ele é livre porque ele não é regido por leis. Ele entende que para ser livre, dentro de uma sociedade, ele precisa obedecer às leis. Tem lei de trânsito, tem lei de tudo. E quando ele não pode obedecer, ele quer ser um revolucionário, mudar, entra na política, vai do legislativo, faz uma nova lei, mas não incendeia carro, não destrói as coisas. O ser criativo, na logoterapia, é um ser livre, responsável, ele cria novas situações, ele usa a palavra transformar no bom sentido, sair da forma, sair da mesmice, buscar novos rumos, novas criatividades. Então, imagine, se não tivessem encontrado a tecnologia, a internet, eu não estaria falando com tanta gente boa assim, nem você. E elas olharem para a gente, interagirem com a gente, dizer que Lázaro maravilhosa, é aí, psicólogo, é aí, Luciana. Isso é fantástico. Isso é um milagre da tecnologia. Se o homem tivesse parado na Idade da Pedra, nada aconteceria. Então, essa criatividade do ser humano, quando bem utilizada, ela
faz com que as relações e as habilidades das relações sociais melhorem. Elas melhoram. A outra coisa, o valor de atitude. Veja bem, às vezes uma pessoa presunçosa, que digamos foi alcoolista há muitos anos, aí ela diz como deixou o vício assim. Não, de repente eu parei de beber. Gente, ela passou mais de 30 anos, gente buzinando para ela, área de saúde, família, amigos, e ela presunçosamente diz que foi ela que parou de beber. Ela devia tirar o chapéu e dizer, olha, eu quero agradecer às dezenas e centenas de pessoas que me fizeram ver o mal que eu estava fazendo para mim e para o meio que eu vivo, para a minha família. Então, a pessoa tomar atitudes. O Frank tomou atitude depois de 4 campos de concentração, perdeu esposa, perdeu pais, perdeu irmão, perdeu muita coisa que ele tinha na sociedade, de status e tudo. Voltou com muita dificuldade. E ele disse, a vida tem sentido em toda e qualquer situação. Aí eu digo isso para alguns pacientes, eu digo, doutor, pega leve, pega leve. Pega leve, pega leve. E a outra coisa é a atitude vivencial. Gente, tendo a idade que você tenha, eu participei de um programa do Ministério da Saúde, diga bem a idade que você tem. Se você é criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, cada etapa de vida tem um encanto, uma maneira muito legal de ser. Eu vou compartilhar algo muito particular da minha vida e da minha família. Eu ia à igreja todo domingo, eu ouvia o pastor, e eu tinha uns 2 anos, e eu chegava em casa, subia numa mesa e dizia, eu sou o pastor fulano de tal. Eu começava a pregar com 2 anos de idade. Aí o meu tio disse, esse menino ou vai ser político ou vai ser pastor. E veja bem, estava dentro de mim esse desejo de ajudar as pessoas, esse desejo de ensinar, esse desejo de orientar. E a minha família me ajudou muito nisso. A minha mãe era uma conselheira, o meu pai era um amigo de todos os amigos, era alguém que sempre os amigos iam lá ouvir uma palavra de sabedoria. Então, Opa, tá ouvindo, professor? eu fiquei emocionado. Falar do meu pai e da minha mãe. Pensei que tinha parado. Então, esses valores. Aí eu queria dizer o quê? Quando a pessoa diz que encontrou sentido na vida e nas habilidades sociais, ela ainda está patinando, está na moda encontrar sentido na vida. Mas sentido de vida não é moda. Infelizmente, não está no shopping center, não está em supermercado, não está na academia, nem está na igreja. Porque a gente aprende na igreja e desenvolve com o amor de Deus, né? Por quê? Olha, eu sempre digo, quando eu falo mais para meio religioso, que o amor é divino e o perdão é divino. Nós queremos, na verdade, quando ficamos aborrecidos, é esganar a pessoa. É verdade? Quem diz que não ainda está caminhando nas habilidades sociais. Mas quem encontrou sentido na vida, ele encontrou porque a Isa Chausa, a fundadora,
a pioneira da logoterapia no Brasil, em conversas com Viktor Frankl, ela disse que o suprassentido é o reencontro do homem com Deus. Nós podemos encontrar muitos sentidos na vida. Sentido naquela atividade profissional, nas amizades, sentido na minha família, sentido numa instituição que eu colaboro, como eu e a Sheila, a Sônia, colaboramos com a UVEF, vocês conhecem a UVEF, fizeram após na UVEF. Então a gente pode encontrar sentido de muitas maneiras, mas o suprassentido é esse reencontro do homem com Deus. Então, certamente, essa pessoa também que não conseguiu encontrar sentido na vida, ela não conseguiu também encontrar esse supra-sentido de vida. E olha uma coisa linda que a Bíblia fala. Jesus, perguntaram qual é o mandamento, né? E Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu conhecimento. Eu vou destrinchar um pouquinho isso, porque às vezes a gente ouve padre, pastor falar sobre isso. Todo o entendimento. Jesus não pediu para amar a Deus sem entendimento. Não precisa ser burrinho para amar a Deus. É preciso... Tem um livro do teólogo John Stott, Crer também é pensar. Não é bem sugestivo? Crer também é pensar. Então, todo entendimento, de toda força, de toda sabedoria, aí sim, a gente adquire em Deus a capacidade de amar, capacidade de ter sabedoria, capacidade de conseguir bons relacionamentos. Sabe por quê? A gente olha para a gente, vê algumas dificuldades da gente e diz, só por Deus. Só por Deus ele tem paciência comigo. Né? Tem até uma música do Chico Buarque que ele diz, tem dia que a gente se sente como quem nasceu e morreu, e ele vai por aí. Aqueles dias que às vezes a mulher tem TPM e o homem tem TPM. O homem tem TPM, é tensão e pressão monetária. A mulher... Então, essa capacidade de encontrar o amor, que talvez seja a próxima pergunta, esse amar a Deus, eu encontro amor em mim, eu encontro amor nas outras pessoas. Porque quando eu encontrei o amor em mim, nele, eu tenho capacidade de encontrar nas outras pessoas. E fazendo uma psicoterapia, fazendo um aconselhamento, procurando ajuda profissional. Eu passei 5 anos de psicoterapia de grupo, com encontros quinzenais, um sábado inteiro. Sabe quantas horas custou isso? 1.500 horas de psicoterapia. Aí eu brinco dizendo, olha como eu era complicado, né? Mas olha, foi tão bom eu passar por um processo psicoterápico, eu me conhecer, e até hoje eu perceber onde eu pisei na bola, onde eu acertei, né? Ontem foi tão bom o Dia dos Pais, encontro com meus filhos, Gene, Nora, tudo com máscara, mas foi um encontro muito gostoso. É gostoso o relacionamento familiar, é gostoso quando a gente reencontra o amigo, a amiga, é gostoso quando a gente reencontra alguém, até que teve contato com a gente, nem precisa ter sido por psicoterapia, e a gente conseguiu naquele momento dar uma palavra de carinho, de aconselhamento.
E a pessoa, anos depois, encontra a gente e diz, olha, naquele dia, ela vai dizer comigo, em 1900 antigamente, ela vai dizer, aquele dia você me ajudou. Sabe, Luciana, o livro de vocês dá uma chance muito grande da pessoa se encontrar em habilidades agregárias de valores e habilidades de não valor, da intolerância, do ódio, do preconceito e tantas coisas que fazem mal no mundo. Eu acho que também o senhor já acabou respondendo. Eu ia lhe perguntar, professor, sobre esse valor vivencial por excelência, que é o amor, que tanto falam para nós, como o senhor bem disse, né? Na igreja, em tantos lugares falam que é necessário amar, mas o senhor trouxe um pressuposto tão importante, né? Que cabe tanto aqui dentro dessa live, que, na verdade, antes mesmo de eu aprender a me relacionar com o outro, eu preciso ter essa hierarquia de relações, né? Eu preciso aprender e ter uma relação com Deus. E tem essa hierarquia, né, professor, para as coisas irem se ordenando, né? Senão, na verdade, sempre eu vou estar em conflito com os outros e, na verdade, eu vou sempre estar culpando as pessoas por as coisas que estão acontecendo dentro da relação, pela intolerância, pela irritabilidade, pela dificuldade de aceitar quem é o outro, o erro do outro, a fraqueza da outra pessoa. O senhor trouxe esse pressuposto que é a minha relação com Deus, né? Eu ia perguntar assim para o senhor, professor, em relação quando eu quero amar a outra pessoa, né? Quando eu estou com um desejo e a intenção reta de ir ao encontro da outra pessoa, mas para amá-la, não para instrumentalizá-la de alguma forma. Não para cobrar ninguém, mas quando eu estou com a intenção reta de amar. Qual o primeiro movimento que o ser humano faz em direção a essa pessoa? Veja bem, tem até um livro do Walter Castro, Amor, Sentimento a Ser Aprendido. Eu não olho para a pessoa e eu quero amar. Eu vou me aproximando aos poucos. Eu vou me deixando conhecer e querendo conhecer a pessoa. Como eu, às vezes, sou muito tagarela, eu aprendi a duras penas que é melhor ouvir do que falar. E as pessoas, Luciana, estão tão carentes de serem ouvidas que agora, quando eu me aproximo, aí, como vai? O que é que você está fazendo? Como é que você está nessa pandemia? Eu quero primeiro ouvir a pessoa. Você primeiro ouvindo a pessoa, você vai saber melhor como você continua essa conversa. Quando a gente fala mais do que ouve, geralmente fala mais besteira. Fala mais da gente. Fala mais orgulhosamente. Mas quando a gente ouve, a gente dá condição a outra pessoa de se fazer conhecido. E não tem coisa melhor na vida do que a pessoa se fazer conhecer e ser conhecido. E a partir daí, começar a criar um vínculo. As amizades, elas não são instantâneas. Elas fazem parte de um processo de autoconhecimento e o que a inteligência emocional chama de heteroconhecimento. O autoconhecimento, conhecer a si mesmo, né? E o heteroconhecimento, eu conhecer com que meio eu estou lidando. Por exemplo, vocês são do Rio. Vou dar um exemplo de vocês. Vocês falam pra caramba, são alegres, são festeiros, chegam em todo lugar, já ganham espaço. Se vocês fizerem isso em Curitiba, não vai dar certo. A gente chega abraçando já, né, professor? Abraçando, beijando.
Eu nordestino, eu estou quase na mesma linha. Mas quando eu cheguei aqui, eu já tinha visitado 8 vezes Curitiba. E eu percebi que o povo é mais devagar, esse negócio de cumprimentar, conversar, abraçar, essa coisa. Então eu dançava conforme a música. Se a pessoa queria me abraçar, eu abraçava. Se a pessoa queria me beijar, eu beijava. Se ela dava só a mão, eu dava só a mão. Se ela não dava nada, eu ficava assim como oriental, né? Mas quero dizer com isso, brincando, gente, não há amizade onde você é totalmente transparente. E também não existe amizade quando ninguém conhece nada de você. Não é amizade. Você tem, talvez, colega de trabalho, você tem isso aqui. Agora, o que a gente chama em psicologia, você não precisa, na primeira conversa, o que a gente chama em psicologia, ficar na praça. O que é isso? Você não precisa ser transparente totalmente numa primeira conversa. O conhecimento, ele faz parte de um processo de relacionamento. E uma pessoa com sentido, uma pessoa com habilidades sociais mais maduras, como eu falei, ela vai mais ouvir do que falar, e nesse mais ouvir, vai conseguir apreciar algumas coisas da outra pessoa. Porque se ela começar a criticar, a censurar, a ter preconceito, não vai rolar amizade, ao contrário. Ao contrário. Então você vê que esse processo de relacionamento, ele é devagar, mas ele faz sentido. Ele é devagar, mas ele funciona. E outra coisa, a pessoa até diz, eu tive uma amizade de 10 anos e um dia ela disse uma coisa que eu não gostei e eu nunca mais fui amigo dela. Meu Deus. A tal decepção, né, professor? A tal claro, decepção. Se a pessoa já fez isso várias vezes, você não é saco de pancada, você pode viver top. Mas a primeira vez, depois de 10 anos, não era uma amizade. Você, na verdade, só dizia coisas sobre você e só ouvia o que você queria ouvir da outra pessoa. Não era amizade. Você alugava a orelha dela, o ouvido dela. Porque conhecer, tem um ditado que eu gosto muito. Amigo é aquele que nos conhece a fundo e mesmo assim nos quer bem. Eu sei que os meus verdadeiros amigos, eles sabem minhas virtudes e os meus defeitos. E ele mesmo assim, eles me quer bem. E eu a eles. Isso é relacionamento. Isso é amizade. Isso não é gratuito, isso tem um preço. Isso tem um preço de você sofrer com a pessoa, você se alegrar com a pessoa, e você chorar por causa da pessoa, e você às vezes se envergonhar por causa da pessoa, você envergonhar a pessoa. A gente é humano, a gente está sujeito a tudo. Agora, pela questão das habilidades sociais, pela questão do sentido, a gente vai aprendendo como melhor se relacionar. E quando a gente está nesse patamar, a gente começou o patamar da sabedoria. Porque você sabe que informar, todo mundo vai para o Google, está informado. Para transformar a informação em conhecimento, é um passo longo. E o conhecimento em sabedoria, mais longo ainda. Esse é o processo de vida. E a vida vai nos ensinando como a gente ser mais tolerante com a gente, ser mais tolerante com o outro. Como a gente pode, de uma forma ou de outra, tentar ser mais generoso,
ser mais solidário. E tudo isso, Luciano, sem a pessoa precisar fazer nada para a gente. Eu gosto muito quando eu consigo fazer coisas, fazer o bem, quando eu sei absolutamente que aquela pessoa quase que jamais vai retribuir. Mas é tão bom. Porque é dia dos pais e dia do aniversário dos filhos, a gente dá presente para cá, para lá, a gente dá presente a pessoas amigas, mas a gente fazer o bem para quem a gente não conhece, para quem a gente nunca viu, ou a gente não vai ver, ou a gente vai ver, mas nunca mais vai ter contato, isso é o verdadeiro amor, né? O verdadeiro amor. Belíssimas palavras, professor. Eu vou, talvez a última dessa noite, não sei, mas acho que é uma pergunta assim, que provoca a de um conflito, de uma relação. E aí eu quero tocar nessa questão. Travou um pouco aí você, travou. Travou? Eu repito. Repete o que você disse. Em relação aos conflitos nos relacionamentos, né? Essa questão do perdão, né? Que é algo, como o senhor disse lá no começo, que também é a face, talvez a outra face do amor, que é o divino. Como experienciar isso dentro de uma relação? Porque talvez é muito fácil também dizermos isso, né? Não, você precisa perdoar, né? Mas antes, dentro da sua linha de raciocínio, professor, antes desse perdão, precisa também ter aquela hierarquia que o senhor dizia antes, para eu, dentro de uma relação, perdoar uma outra pessoa, né? Que pressupostos, que outras habilidades eu preciso ter para que esse perdão ele aconteça na minha relação de uma forma livre também e responsável? Veja, tanto dos relacionamentos pessoais, como na clínica, como dando supervisão, eu digo o seguinte: não perdoe fácil. O que é não perdoar fácil? Se a outra pessoa me agrediu, ela precisa saber, ou por mim, ou por um intermediário, sempre é bom usar um intermediário, um que se dê bem com os dois lados. O que aconteceu? Primeiro eu quero saber o que aconteceu. Como a pessoa entendeu o que eu disse para agredir. Segundo, o não perdoe fácil, eu vou caminhar com ela até ela explicar, até ela se convencer, ela própria, que eu pisei na bola, mas ela também. Os dois lados têm razão e os dois lados não têm razão. E quando é possível um intermediário, também, sem intermediário com intermediário, é a questão da empatia, que vocês tratam tão bem no livro, está tão bem explicado, a questão da empatia. A empatia, Luciano, não é você comer uma comida estragada e eu sofrer as consequências. A empatia é esse processo de paciência, esse processo de perdão, esse processo de tentar se colocar no lugar do outro para que eu não olhe só o meu umbigo, eu olhe a outra pessoa, eu vejo as circunstâncias, porque ela foi traída naquilo, sentiu-se traída, porque aconteceu com ela tal coisa, certo? Essas informações, elas são importantes. Mas o mais importante para um processo de reconciliação, primeiro, são os dois lados aceitarem. Não vai haver processo de reconciliação com aquele tipo. Você faz uma coisa, eu peço perdão e você diz, tá bom, eu perdoo, mas não esqueço. A pessoa não perdoou. Humanamente falando,
a gente não esquece. Mas a gente dilui a raiva, o ódio, a vontade de esganar. Por quê? Porque está diante de mim alguém que eu sou tão parecido, que eu faço tanta besteira da vida também. E como eu quero ser perdoado, essa pessoa precisa de perdão. Então, tem esses dois lugares. Ou se há um relacionamento, eu posso, sozinho com a pessoa, tentar resolver, me abrir. E é tão legal quando a gente faz isso em consultório, aconselhamento pastoral na igreja e tudo, e a pessoa vem sorridente dizendo que deu certo. E como ela se sentiu bem, falando tudo que era necessário, porque a palavra de Deus também nos ensina, Luciana, fale a verdade em amor. A psicologia não diz isso, mas diz de outra maneira. Diz que a gente deve ter um bom relacionamento. Diz que a gente precisa ser manso, né? Precisa ser mais calmo e etc. Então, esse processo de perdão não é instantâneo. E até o Martin Luther King diz uma coisa assim: ninguém nasce odiando, aprendendo. Ele diz: ninguém nasce odiando, ele aprende a odiar. E ninguém nasce amando, ele aprende a amar. Olha que missão fantástica a gente tem. Estou todo arrepiado agora. A gente tem o ministério da reconciliação. Da reconciliação da pessoa humana com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Eita, hein? Quanta palavra de sabedoria! Esse ministério da reconciliação, né, professor, que nos coloca sempre, até mesmo quando estamos lidando com o outro, né, o quanto nós somos esses instrumentos da reconciliação, né? Com certeza. E isso é tão precioso, tão rico, né? Acho que talvez nos falta consciência, né, professor, daquilo que somos, da singularidade que somos, da missão que temos. O senhor entende, pensa dessa forma? Às vezes falta um pouco de consciência também da nossa singularidade, daquilo que viemos fazer nessa vida. E quando estamos perdidos, parece que nós não conseguimos. Essa falta de identidade mesmo, identidade em Deus, né? A identidade daquilo que eu sou. Fica tão confusa as coisas em mim que eu acho que tudo vai se projetando nesses relacionamentos. O senhor vê desse jeito? Com certeza, porque relacionamento tem mão e contramão o tempo todo. O tempo todo. E isso é fantástico, porque, na verdade, tem dias que eu digo assim: mas como as pessoas conseguem me amar? Eu sou muito chato. E, graças a Deus, tem outros dias que, Senhor, muito obrigado, né? Pela essa capacidade de amar que o Senhor me dá, a capacidade de me relacionar. O que eu aprendi também, tanto na psicologia como na vida cristã, que esse mão e contramão, a gente nunca pode olhar só para a pessoa, nunca pode olhar só para a gente. A gente está olhando os dois o tempo todo e a gente ficar atento nesse olhar, não se julgando o tempo todo. Tem gente que tem uma baixa autoestima tão grande, uma falta de sentido tão grande que se julga o tempo todo a pior pessoa do mundo. E tem gente que eu chamo do grupo sem noção. Opa, grupo sem noção. Que julga-se o cara. Aquela pessoa que pode ajudar todo mundo, que não precisa de ajuda.
É uma pena, né? É uma pena. Tem a Carla aqui dizendo que era assim. Ainda bem que você era. Parabéns, Carla. Você ultrapassou a barreira. É verdade, professor. Então, professor, já está quase chegando no finalzinho da nossa live. Quase no finalzinho. Eu quero agradecer ao Senhor, assim, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, porque o Senhor foi alguém que marcou também a minha história, o Senhor sabe disso, né? O quanto o seu, não só aquilo que o Senhor proferia em aulas, mas quem o conhece, quem tem a possibilidade de chegar um pouco mais perto da sua pessoa, não fala aqui porque eu estou na live, não, o Senhor sabe bem disso, quando chegar mais perto do Senhor, o quanto se vê e se percebe esse logo vivente, né, essa pessoa fantástica, esse homem de Deus, que na verdade, tanto nas aulas, toca o coração das pessoas. Né? Muito obrigada assim, por ter aceitado participar dessa live, né? E falar desse livro, né, que na verdade é uma obra singela, né? Mas foi feito assim com todo o coração, e o Senhor bem disse, na verdade, o desejo é que seja um instrumento também de Deus na vida de muita gente, né? Eu penso que também será. Eu agradeço a Deus a oportunidade de ler o livro, a oportunidade de degustar o livro. Quando você comprar, você vai degustar o livro. E conhecer mais profundamente também a Luciana, a professora Cléia, duas pessoas que a gente naturalmente ama pela singeleza, o carinho de pessoas que ela transmitem, pelo amor, e também desse livro pelo autoconhecimento científico, filosófico. Olha, parabéns para vocês. E parabéns por esse espaço de live, tá? É verdade, professor. Eu lhe agradeço muito, muito. Para quem quiser, estiver interessado em comprar o livro, acho que tem o telefone que está aí gravado nos comentários. E, na verdade, hoje, se o senhor pudesse fechar essa live assim, com uma frase, qual frase o senhor fecharia? Está no seu coração agora, o senhor é homem de Deus, né? Está no seu coração que, na verdade, vai ser a conclusão de tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. Eu diria que é um privilégio ser filho de Deus e ter uma missão de amar e fazer bem ao próximo. Eita, peraí que o povo vai gravar e vai fazer uma arte. Você sabe que acontece isso. É um privilégio, né, professor? É um privilégio. É um privilégio. Com certeza. Então, com certeza. É verdade, é verdade. Muito obrigado a você. Muito obrigada pelo seu carinho. Eu quero agradecer a todos que ficaram com a gente aqui nessa live. Muitos são seus alunos que estão aqui, professor. Dá um alô, agradeça a eles. Muitos que são aqui da UVF, também logoterapeutas, pessoas que conhecem e gostam muito do senhor. Quero agradecer o carinho de todos. Muito obrigada. Muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração. Obrigada, gente. Fica com Deus. Tchau. Tchau, professor. Tchau.